Esse é mais um Núcleo Educação e Cultura da nossa TV comunitária do Rio de Janeiro, canal 6 da NET. E nós estamos aqui hoje entrevistando, eu diria que trocando ideias com um entrevistador também, aquele que é jornalista e radialista, o nosso Luiz Augusto Golo. Foi da Rádio Nacional, foi de dezenas de grandes emissoras aí, e também trabalhou em Brasília, assessor parlamentar. Meu bom dia, Golo. Tudo bem, né, Soriano? Tudo bom? Tudo bem. É um prazer estar aqui participando do programa Núcleo de Educação e Cultura, é isso? É, e cultura. Aqui da TV comunitária. Primeira vez que eu venho à TV comunitária, espero voltar aqui mais vezes. Sempre, né? Golo, você tinha um programa na Rádio Nacional que eu tive a honra também de comparecer, juntamente com Modesto da Silveira. Como é que está hoje, a seu ver, os meios de comunicação em termos de democracia nossa? Há democracia nos meios de comunicação hoje no Brasil? Olha, é uma questão difícil, né? Porque, na realidade, nunca houve democracia nos meios de comunicação. Eu costumo comparar essa situação, o que você tem de liberdade de imprensa é a liberdade dos donos da imprensa, a liberdade dos empresários da imprensa. Os jornalistas, mesmo articulistas, sempre tiveram uma liberdade muito estreita, uma liberdade muito... uma espada de Damocles, na verdade, sobre cada um. Você era colunista de um jornal, você podia escrever, mesmo durante o regime democrático amplo, você podia escrever o que você quisesse, mas você tinha de seguir a orientação maior do dono do veículo. É verdade que naquele tempo também dessa democracia plena, o dono do veículo era o empresário do ramo das comunicações, então era mais fácil com Samuel Weiner, você negociar com Samuel Weiner e mesmo com o Assis Chateaubriand, do que negociar, por exemplo, com o Roberto Marinho, que também era da comunicação, mas tinha uma posição mais à direita, ou com o Mesquita, o Frias, essa turma. Eu noto, Golo, que existe o que você chamou aí a linha editorial, mas é impressionante. Eu tinha um amigo chamado Evaldo Diniz, que era jornalista também, escrevia no Jornal do Comércio e na Tribuna da Imprensa, América Hoje e América Livre, era o nome das suas colunas. E ele dizia que, de verdade, a grande imprensa não é grande imprensa, é um grupo empresarial, né, que, na verdade, vende anúncios. Quer dizer, eles colocam a linha editorial e dali não pode ter divergência. Então, a gente vê que o que sai, por exemplo, na Bandeirantes, é o mesmo que sai na Globo. Eles selecionam. Você não vê nenhuma notícia boa sobre Cuba, nenhuma notícia boa sobre Venezuela, sobre o eixo do mal, né, que o Bush chamava, assim chamava. É impressionante como é que eles conseguem isso. E agências de notícias também. Enquanto Barbosa Lima falava, coisas também que era, sobretudo, replicado pelo Neiva Moreira, saudosos, né? Dois companheiros saudosos, que enquanto nós não montarmos e tivermos atuando uma agência de notícias sob o ponto de vista do popular, social e do lado, sobretudo, do trabalhador, nós não tomaremos plenamente o poder ou conseguiremos manter. É verdade. Você sabe que mesmo com um regime capitalista franco e aberto, que não é o nosso, mas que tivesse um respeito à pluralidade de opiniões, ou que tivesse respeito à individualidade e aos direitos de cada pessoa, o direito até de discernimento da vida, de entendimento das coisas, você entenderia uma realidade de imprensa com várias revistas diferentes, com enfoques diferentes, jornais diferentes. Nós já vivemos um período em que nós tínhamos uma variedade imensa de jornais. Quando o Rio de Janeiro era a capital, e mesmo depois, quando veio o golpe militar, nós ainda tínhamos aqui no Rio de Janeiro dezenas de jornais diários. Nós tínhamos o Jornal Diário de Notícias, A Notícia, O Dia, Gazeta de Notícias, Luta Democrática, e por aí vai Correio da Manhã, e por aí vai os jornais que nós tínhamos. E
O jornal que era o líder dos Diários Associados. O jornal líder, né? O órgão líder dos Diários Associados. Bem lembrado. E as revistas? Vamos lembrar aqui para o nosso telespectador, sobretudo essa juventude que está aí, não sabe que existiu o Cruzeiro, né? O Cruzeiro, Manchete, essas coisas aí. Mas o Cruzeiro que foi o primeiro, né? A primeira revista. Mas isso aí, quer dizer, mostra como é que você tinha uma variedade muito grande que expressava o pensamento da nacionalidade do país, quer dizer, todo mundo pensava, cada um pensava à sua maneira, mas você tinha no Diário de Notícias uma coluna dos militares, você tinha entendeu? Você tinha nos jornais, o Coni escrevia no Correio da Manhã, você tinha as pessoas, e você comprava o jornal para ler o fulano, entendeu? Você sabia, né? Depois, com o tempo, com a ditadura, o empresariado da imprensa ou foi asfixiado ou aderiu, e por isso nós temos hoje esse cenário lamentável. O Milor Fernandes já dizia isso, né? Imprensa é oposição, o resto é armazém de secos e molhados. E hoje nós só temos o armazém de secos e molhados, por isso a publicidade é quem manda e a imprensa depende tanto do governo, que é o maior anunciante da imprensa em geral, né? Golo, você falou sobre a ditadura empresarial, sobretudo, militar, porque hoje a gente pode dizer que os militares acordaram que eles eram realmente forças armadas, força. Mas o poder mesmo era o grande capital. De verdade, aqueles golpistas se perceberam subservientes de um interesse maior. E, infelizmente, esse interesse maior que predominava era, sobretudo, o capital internacional, estrangeiro, portanto. Como nós estamos vendo hoje, né? Nós estamos aqui conversando e o Senado está lá tentando tirar a Petrobras do pré-sal em nome de quê? Não é em nome de nenhuma ideologia nossa, não é em nome de nenhuma corrente do pensamento brasileiro, mas é em nome apenas dos interesses das antigas 7 irmãs, né, que hoje nem sei quantas irmãs são mais. Né? Na década de 70 ainda eram 7, agora eu já não sei mais quantas são, quantas sobreviveram nisso aí. Mas a verdade é essa, né? Ô Golo, deixa eu só colocar para o telespectador, isso que o Golo está falando se refere ao projeto 131 de iniciativa do senador José Serra, que permite o petróleo brasileiro ser todo ele leiloado na área do pré-sal, que vale cerca de 14 trilhões de dólares, de tal forma que quem ganha o leilão, na forma da legislação de Fernando Henrique Cardoso, tem direito a explorar esse petróleo e fazer com ele o que quiser. Então, isso realmente é um retrocesso que é muito importante a gente denunciar aqui. E você vê que é só aqui que se denuncia, né? Porque a imprensa não fala nada. Quer dizer, então, é a linha editorial. Pois é, a linha editorial que, na realidade, é a subserviência ao capital estrangeiro, a necessidade de ser capacho da opinião pública internacional. Da opinião pública é modo de dizer, porque, na verdade, é a opinião empresarial internacional. E isso leva a uma outra questão, Soriano, que eu vi alguém do MST, que não é o João Pedro Stedley, mas alguém da liderança do MST, falou outro dia que antes mesmo de se falar em reforma agrária no Brasil hoje, a gente precisa falar de uma regulação da mídia, de uma reforma dos meios de comunicação, de uma maior liberdade, maior oxigenação e transparência nos meios de comunicação. Isso foi anunciado algumas vezes desde 2003 pelo Lula. Houve uma tentativa de abrir linhas de crédito para novas editoras, coisas assim, através do BNDES. Isso foi abortado por pressão exatamente das empresas editoras. Você vê, por exemplo, a crise da editora Abril hoje vem muito em função, ou é essencialmente decorrente do fim das duas editoras voltadas para o mercado de livros didáticos, porque o governo parou de usar os livros didáticos da editora Abril. Por isso a Veja faz essa campanha tão violenta contra o governo, porque perdeu o dinheiro. Onde você está vendo essa discussão ideológica, ela vai bater no cofre. Sempre. Não há ideologia alguma
vindo dos irmãos Marinho, vindo do Frias, vindo de quem quer que seja. Não há ideologia ali, apenas o cofre e o interesse financeiro e monetário. Ô Golo, você é um jornalista de grande experiência. Um comunicador trabalhar num Congresso Nacional, conforme você também foi assessor parlamentar, sabe de muitas coisas. Inclusive, no trabalho de repórter, você já viu também muitas tragédias, muitas coisas bonitas, boas também. Mas você falou da época do regime de força ditatorial. Quem você acha que lucrou e quem perdeu? Primeiro, no âmbito da imprensa. Quem mais cresceu com a ditadura? Que grupos cresceram e quem mais se deu mal? Como eu citaria aqui o Correio da Manhã, que chegou a ser fechado praticamente. Eu acho que a imprensa perdeu muito. Os empresários de imprensa, nem tanto. O grande beneficiário disso aí foi o Roberto Marinho, com o Globo, e que construiu o império da TV Globo. O grupo Time Life, né? Com o grupo Time Life, mas com o beneplácito do governo federal. Eu me lembro, inclusive, que o Saturnino Braga era deputado e foi responsável na CPI, eu não me lembro se na CPI na Câmara, não me lembro se ele era presidente da CPI ou relator, da CPI do Time Life, do acordo Time Life, que era a CPI que investigava esse acordo espúrio do Roberto Marinho com uma empresa norte-americana, o que era contra a Constituição e continua sendo contra a Constituição brasileira. E o Saturnino Braga caiu em desgraça de tal forma no Globo que, até ele ser prefeito do Rio, ele não saía no jornal O Globo, não aparecia o nome dele, foto, nada, porque ele tinha sido responsável pela investigação desse acordo Time Life. Mas eu acho que quem ganhou mais com o regime da ditadura foram as empreiteiras. E nós estamos vendo isso hoje. As empreiteiras, elas começaram a ascensão na economia brasileira, eu acho que no período Juscelino, com a Construção de Brasília e outras obras que vieram, e chegaram ao auge do seu desenvolvimento e da sua influência durante a ditadura militar, desembocando nesse período atual, em que todo mundo diz que há uma roubalheira desenfreada, não sei que essa roubalheira sempre houve. O que está havendo agora é que está se denunciando. E é curioso que a imprensa não denuncia, ela é seletiva na denúncia da roubalheira, do suborno, desse tipo das delações premiadas. As delações premiadas só visam apenas um lado da história. O outro lado, todo mundo é santo. O que é uma situação bastante curiosa, né? Porque o Brasil é um país de mais de 100 milhões de masoquistas que vão às urnas eleger os bandidos em vez de eleger os santos. Né? Quer dizer, então nós estamos numa situação, no mínimo, digna de divã de psiquiatra, de outro psicanalista. Né? O Golo, sobre quem ganhou, quem perdeu, a gente sabe também que o golpe empresarial militar teve patrocínio oficial de governos outros estrangeiros. Inclusive, saiu do Tesouro Americano, hoje o Instituto João Goulart denuncia isso de forma documental, que parte daquilo que via por o IPESE para o IBAD veio diretamente do Tesouro Americano para financiar o golpe aqui brasileiro, nacional. Claro que eles receberam aquilo mais do que em dobro, depois, quando uma vez instalados no poder. Como a Quarta Frota, né, ela veio parar aqui na costa brasileira para garantir o golpe militar, financiada pelo povo americano, porque aquilo ali é mantido pelo Tesouro Americano também. E a verdade é que o Instituto João Goulart vem resgatar em boa hora uma luta muito nobre, que é a luta pela verdade histórica do período em que o presidente João Goulart esteve à frente do país. A gente fala, por exemplo, das reformas de base do Jango, e nenhuma das reformas de base do Jango até hoje foi contemplada, qualquer uma delas, nenhuma delas foi contemplada até hoje, e elas estão na agenda embutida da sociedade brasileira e do país, porque o regime militar demonizou o Jango, demonizou Brizola, demonizou o trabalhismo como o trabalhismo, aquele trabalhismo antigo, né, do PTB antigo,
E isso causou o que nós vemos até hoje, essa deturpação, essa deformação, que, somada à desinformação da juventude, e quando eu digo juventude, eu digo aí pessoas que estão com menos de 50 anos, nem tão jovens assim, mas são pessoas que não têm qualquer informação. Se você perguntar, você sabe como é que era o governo João Goulart? Você sabe por que o Jango caiu? Ah, porque ele era comunista. Não, ele não era comunista, ele era dono de gado, ele era estancieiro. Como é que ele era comunista, né? Por que o Brizola foi perseguido? Não, porque o Brizola não era comunista. Quer dizer, na verdade, fica tudo nessa coisa de acusar o comunismo, como até hoje a gente vê. Não é que essas manifestações dos coxinhas nas ruas contra Dilma, a gente vê essa coisa do comunismo, Rede Vivo, e mandando voltar para Cuba. Nem Cuba é Cuba mais, né, na verdade. Então, a gente vive uma situação aqui que eu digo que, além de anacrônica, é uma situação maluca. Um povo que está pedindo a volta dos militares ao poder. Isso não existe em lugar nenhum do mundo. Você tem o exemplo de pessoas irem para a rua pedir a volta da ditadura. Pregar abertamente o golpe, né? Com faixas. O rompimento com as leis do país, a Constituição brasileira. O Golo, mas eu estou sempre preocupado, e isso é muito importante a gente ver quem ganhou e quem perdeu com a ditadura, porque a ditadura não admitia nem diferentes, muito menos opositores, e mais ainda ela perseguia os resistentes, né? Eu sei que você foi um dos que pagou caro também por ter opinião e por divergir da tirania. Mas empresas, por exemplo, o IBAD, hoje a gente teve o IPM do IBAD, do Eloy Dutra, e ficou comprovado, empresas que doavam dinheiro, e o Golbery de Couto e Silva estava sempre por trás disso, né? Era muito inocente aquele rapaz. É verdade. E você sabe que esse expediente não é um expediente novo e não é exclusivo daquele período. Hoje tem o Instituto Milênio. Né? Até hoje você tem, inclusive aqueles empresários americanos, aqueles irmãos empresários americanos que financiam abertamente, dizem, não, a gente financia mesmo. Os irmãos Koch, se não me engano, que são grandes empresários americanos e que se gabam, inclusive, de que se você vir em algum lugar no mundo movimentos que estão contra avanços sociais e avanços da esquerda, pode acreditar que nós estamos lá, dizem eles, entendeu? Tem o dedo da gente lá, tem dinheiro deles, na realidade é a grana deles, e eles são empresários norte-americanos. É muito difícil a gente entender essa cabeça americana. Eu chego a imaginar, Soriano, que é mais fácil a gente entender a filosofia oriental do que entender esse nacionalismo americano, esse sonho americano, esse American Way of Life, e essa coisa que eles tentam vender ao mundo como democracia e que nem eles sabem direito o que é e não vivem, porque você vê cada vez mais violência, cada vez mais exclusão, cada vez mais crise econômica e social dentro dos Estados Unidos também, tanto quanto aqui. E nós, infelizmente, estamos importando esse modelo como se fosse a panaceia, como se fosse resolver todos os problemas do Brasil. Eu acho que a grande deformação, por exemplo, eu sou veementemente contra o financiamento público de campanha. Não, perdão, o comerciamento privado de campanha. Sou a favor do público. Mas nos Estados Unidos, que é permitido, mas tem uma ressalva. Você é a management, você não pode doar para o Partido Republicano e, ao mesmo tempo, para o Partido Democrata. Então, você tem que ter uma linha e um ideário né? nessa história. Agora, a mesma empreiteira que está na Lava Jato, que teria financiado o PSB, o PT financiou também o PSDB. Só que quem financiou para o PT é suborno. E quem financiou mais ainda o Aécio, que umas aí que o que deu-se para a campanha, não da Dilma, foi maior ainda. Essa não, mas ele deu porque quis. Então, como é que você pode entender, por exemplo, uma empresa doar para
para polos diferentes em termos de ideologia, né? Não há nenhuma ideologia, como eu já falei antes aqui, não há nenhuma ideologia. Vamos esquecer esse papo de ideologia, porque aí o negócio é a grana, o que interessa é a grana. As empreiteiras contribuem com todos os candidatos, todos os partidos que têm possibilidade de ter uma parcela que seja de poder na próxima legislatura ou no próximo mandato do Executivo, exatamente para poder cobrar a fatura depois. Ou por que você acha que o presidente da Câmara hoje é o Eduardo Cunha, né? E não alguém que seja o Ivan Valente, por exemplo, ou o Chico Alencar, ou alguém que seja do outro lado, né, do outro lado do balcão? Ou seja, no Brasil se tornou a coisa mais cara do mundo é você conseguir se eleger. Quanto custa você se eleger vereador do Rio de Janeiro, deputado estadual, federal ou senador, se você não tiver, pelo menos aquela imprensa alternativa, que eu louvo, por exemplo, os partidos ideológicos, como o Chico Alencar, como a Jandira Fegali, eu tenho muito respeito por toda a nossa bancada aí popular, mas não é menos do que 1 milhão, porque ele sabe que o outro candidato, se não gastar 1 milhão, estará gastando $1 milhão para poder eleger o seu opositor. $1 milhão é uma estimativa bastante modesta, na verdade, porque se você vir as prestações de contas dos partidos e dos candidatos na última eleição, você vai ver que custa muito dinheiro se eleger um deputado federal. E o que o deputado federal vai ganhar de proventos, salários, benefícios e tudo durante os 4 anos de mandato não chega a 1/10 ou 1/5 do que ele vai gastar. Ou seja, isso é verdade, é um investimento. Ele está fazendo também um investimento no futuro dele e não no futuro do país, nem das pessoas que vão votar nele, que estão ali apenas para cohonestar um processo que é um processo viciado. Na verdade, é um processo viciado. Você elege quem eles dizem que você tem que eleger e você vai votar naquela pessoa. Você falou dos candidatos ideológicos, dos partidos ideológicos, e você se lembra que quando houve a discussão da cláusula de barreiras, foi até o TSE isso, e a cláusula de barreiras impedia que candidatos que fossem representantes de partidos que não tivessem uma determinada representação no parlamento não teriam direito ao horário gratuito de rádio e televisão. O que quer dizer, acaba com a campanha do cara, porque ele não tem dinheiro, ele já não tem dinheiro, já é um partido pequeno ideológico, aí breca o acesso à rádio e televisão, ele não vai ter condições de chegar até você, que é o eleitor. Então, eliminaram isso aí e tiraram da cláusula de barreiras, isso no momento inicial, depois liberaram tudo, voltou a salada que é hoje, né? Os partidos ideológicos e os partidos históricos, ou seja, PCdoB, o Partido Verde, eram partidos que tinham garantido o seu acesso por serem partidos legítimos representantes de um pensamento, representantes da história do Brasil, não tanto o Partido Verde, mas o PCB, mas o Partido Verde como uma linha que era recente na época, não tinha tido tempo ainda de se fixar na constelação de siglas e legendas que compõem o nosso céu. Tem muito mais do que na bandeira nacional, né? Na bandeira você tem 27 estrelas, né? E você tem mais de 30 partidos e não param de pedir registros de novos partidos aí, o que quer dizer que isso é um bom negócio. 2 bons negócios, né, aqui no Brasil: fundar partido político e abrir igreja, né, criar igreja. São 2 bons negócios porque você tem um futuro relativamente tranquilo, garantido, com isenção fiscal, inclusive, né? Ô Golo, você trabalhou em Brasília. Vamos falar um pouquinho de coisas assim engraçadas. Dizem que teve um IPM lá, no inquérito parlamentar, em que se apurava, mas você ganhou tanto dinheiro, você vendeu aí o seu voto para a reeleição de Fernando Henrique, que diz que custou para cada deputado cerca de R$100 mil ou R$200 mil, para ele, enquanto presidente da República, valendo a regra para ele mesmo poder se recandidatar, né? E aí o deputado
falou, não, a gente precisa mesmo para gastar, mas em que você gasta tanto dinheiro que você não está assim? Aí ele disse, não, aqui são os bordéis mais caros do Brasil, são os de Brasília. Então, alguém falou, então vamos chamar Cafetina. Aí imediatamente providenciaram para arquivar o IPU. Você sabe que quando o Arruda, Zé Roberto Arruda, era governador do Distrito Federal e acabou afastado, né, naquele escândalo do mensalão do DEM, lá em Brasília, e foi flagrado uma grana lá, uma coisa lá de uma quantia assim, astronômica, e a explicação que ele deu para gastar aquele dinheiro foi que comprou panetone para distribuir no fim de ano. Eu, na época, já não morava em Brasília, mas meus filhos moram lá até hoje e nenhum deles ganhou panetone. Eu acho que o Arruda distribuiu os panetones em outro lugar. Ele comprou os panetones, mas não distribuiu em Brasília. Se é que é possível você comprar tanto panetone assim, né? Tem que fazer uma associação direta com essas fábricas de panetone para poder fazer isso. Mas isso faz parte do folclore, na verdade é o folclore, né? Você tem deputados e federais que venderam o seu voto por R$200 mil, outros que venderam por R$600 mil e outros que até deram o voto de graça porque esperavam colher mais tarde, estavam semeando para colher mais tarde e colheram ou não, isso não importa, mas o governo Fernando Henrique era um governo que tinha palavra, então ele deve ter honrado os compromissos assumidos com todos eles, tanto que você vê que ninguém reclamou, ninguém foi denunciar na imprensa, ninguém foi sequer aos veículos de imprensa alternativa denunciar que foi aliciado ou foi assediado, ou lá o que seja, pelo pessoal do Fernando Henrique para votar a emenda constitucional da reeleição que beneficiou ele próprio, né? Nós temos hoje um tema extremamente polêmico, que é a diminuição, né, da maioridade penal. Eu queria um pouquinho da sua experiência de vida, você tem agora 65 anos, eu tenho 72. Você acha que isso pode diminuir ou aumentar o crime? De que maneira, de que modo você vê? Eu não sou, Soriano, um expert nessa questão. Essa matéria não é a minha matéria. Eu sou jornalista, isso aí é uma coisa mais... O estudo é o Luiz Eduardo Soares, Inácio Cano, essa turma que tem mais... a Jolita Lengruber, essa turma tem mais conhecimento disso aí. Mas, de qualquer maneira, o que eu tenho visto, o que eu tenho lido é que a redução da maioridade penal aumentará o genocídio da população preta, pobre, favelada do Brasil inteiro, não do Rio de Janeiro apenas pacificado pelas UPPs, mas do Brasil inteiro, onde nós temos visto, uma hora é em Salvador, no Cabula, outra hora é aqui no Jacarezinho ou no Complexo do Alemão, outra hora é em São Paulo, e você vê que esses crimes são crimes fardados, são crimes cometidos por agentes do Estado, deliberadamente, propositadamente, sem que qualquer autoridade seja responsabilizada, seja criminalmente responsável por isso e seja punida por esse tipo de... Ao contrário, o que a gente vê é a absolvição dessas pessoas que cometeram esses crimes. E agora, recentemente, o secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro, o José Mariano Beltrame, assinou uma portaria ou algo semelhante, lá um instrumento semelhante da burocracia da sua secretaria, autorizando a polícia militar a usar aquelas toucas ninja em operações especiais e nas manifestações de rua. Você vê que é curioso, porque em 2013 foram proibidos ou foram demonizados os black blocs porque usavam a touca ninja, e agora vão voltar às ruas as toucas ninjas, só que na cabeça dos militares, na cabeça dos policiais militares que estão ali para reprimir
as manifestações. Isso também é um fenômeno também, eu acho que mundial, viu? A rua deixou de ser do povo e nesse capitalismo globalizado, a rua é do Estado e o Estado reprime do jeito a mesma violência em qualquer parte na Europa, nos Estados Unidos, aqui, em qualquer lugar, no México, nós vemos uma violência na Ásia, uma violência desmedida. Na verdade, quem tem 16 anos, 17, vai igualmente preso, só que o número de anos de cadeia que ele pegaria por um crime é menor do que se ele tivesse 18 anos. Na verdade, ele está em curso no Estatuto da Criança e do Adolescente, ele tem uma medida socioeducativa e isso não é muito bem compreendido por duas razões essenciais, eu acho. Que uma é que o Estado jamais conseguiu implementar o Estatuto da Criança e do Adolescente da maneira que deveria. E a outra é que a reação da sociedade, principalmente da maioria silenciosa, que tem medo, é dizer que mas um garoto de 15 anos, 16 anos é um homem, como se isso tirasse algum mérito, ou se isso conferisse uma característica que possibilitasse você punir a pessoa porque ela tem aparência ou físico de maior de idade. Isso aplicado de uma outra forma bastante perversa seria você dizer que o sujeito estuprou a menina de 14 anos porque ela não parecia ter 14 anos, ela parecia ter 18, entende? Quer dizer, é uma maneira de você dizer que nós temos que ser pigmeus, temos que ser todos menores de idade para poder parecer menores de idade e físico de menor de idade, esse tipo de coisa que é muito perverso, na verdade. Eu raciocino também assim, que um dos argumentos favoráveis à redução da maioridade penal é que a pessoa, o adulto vai incumbir o jovem de 16, 17 anos para praticar, ou então, quando tiver preso todos eles, vai selecionar aquele que tem 17, 16, para ele ser o principal criminoso daquela quadrilha. Mas quem poderá? Esse mesmo raciocínio vai servir também para quando tiver a maioridade penal do 16, essa pessoa não jogar em quem tem 14. Aí depois nós vamos descer então para 14 anos, aí nós vamos descer depois para 12 anos. Aonde é que nós iremos parar, se for esse o raciocínio? O Laerte Bessa, que é deputado federal lá no Distrito Federal, pelo Distrito Federal, e foi chefe da Polícia Civil do Distrito Federal do governo Joaquim Roriz, deu uma entrevista muito polêmica, se eu não me engano, à BBC, em que ele diz que essa tendência da redução da maioridade penal é uma tendência irreversível e não será apenas para reduzir para 16 anos, mas para 14, para 12, para 8 e chegar, inclusive, ao ponto de você detectar na concepção e na gravidez, na gestação, você já detectar o gene criminoso e você impedir ali a gestação de um futuro criminoso. Isso é para lá de lombrosiano, né? Quer dizer, o raciocínio dele é um raciocínio bastante... É tão esdrúxulo que o repórter, que é um repórter estrangeiro, europeu, o repórter espera... O senhor está falando sério, deputado? E a gravação dessa conversa por telefone estava até no Facebook, ele disse, e ele não respondeu, ele encerrou a ligação ali, porque ele deve ter percebido que tinha falado uma barbaridade, né? Uma coisa absurda, então ele encerrou. Mas a verdade é que você tem a criminalização crescente e na idade ela é decrescente, entendeu? Quer dizer, na verdade você está aumentando, você criminaliza tudo. Você criminaliza essa lei antiterrorismo que vem aí, que já está... É uma lei que criminaliza manifestações de rua. Os professores da rede pública e da rede privada de ensino não poderão fazer as suas greves, como costumam fazer, e sair pelas ruas lá do Clube Municipal na Tijuca, caminhando ali pela Doc Lobo. Não poderão fazer isso aí porque enfrentarão a lei antiterrorismo como se eles fossem terroristas e serão combatidos por PMs com toucas ninja. E bala de borracha, e gás de pimenta, e bomba de gás lacrimogêneo e tudo mais.
Quer dizer, o que é isso? Você está criminalizando qualquer manifestação das pessoas. Eu acho, Soriano, que isso é uma resposta do Estado, que é o Estado é autoritário mesmo, é uma resposta ao avanço das mídias alternativas, ao avanço da mídia ninja, ao avanço das comunicações pela internet, pelas redes sociais, pelas mídias sociais. Qual é a maneira que você tem de bloquear isso aí? Você não consegue bloquear. O PM vai em cima e apreende, quebra o aparelho celular de quem está filmando. Mas alguém filma essa ação policial e essa coisa está tão capilarizada que acaba caindo na rede. Então você vai criminalizar o comportamento de quem está fazendo, dizendo que ele é terrorista porque está indispondo as autoridades com a população. Esse é que é o raciocínio que vai vigorar. É o Big Brother, né, do George Orwell, não o Big Brother da Globo, o Big Brother do Orwell. O Golo, eu não posso perder essa oportunidade de abordar com você aqui um tema também recorrente que nós, dos movimentos sociais populares, estamos preocupadíssimos com a parte da terceirização. O projeto também de lei de iniciativa também do Legislativo, o 4330, em que prevê que as empresas, os ministérios, possam também terceirizar atividades fins. Evidentemente que nós somos dialéticos, nós somos inteiramente lógicos, né, no nosso raciocínio, que uma tarefa temporária, você vai construir um gasoduto, né? Você não vai precisar de ter uma pessoa permanente ali, então você reforça, contrata por 2 anos, por 6 meses, o que for necessário, for o estagiário seu de jornalismo, né, para poder até ter no seu currículo. Mas atividade fim, você já imaginou o corpo de bombeiro, você também poder terceirizar o soldado? Isso é coisa do exército americano, né, para combater hoje. A verdade é que você profissionaliza tudo isso e terceiriza, como terceiriza presídio, terceiriza a carceragem, você terceiriza tudo que você quiser. Isso é atividade fim, mas vai sendo terceirizada ao arrepio da lei. É comum você ver no Brasil, eu falo muito do Rio de Janeiro porque é uma área que eu conheço bem pelo espírito carioca, a verve carioca. Você chegar num hospital público qualquer que seja, ou num pronto-socorro, ou numa UPA, ou num posto de saúde, e quem está responsável pela triagem ali na entrada é um vigilante terceirizado. É o vigilante que olha e diz assim, mas o que é que você está sentindo? Ah, não, essa dor de cabeça? Não, isso aí, olha, já tomou analgésico e tal, encaminha você para o atendimento no balcão. Ele faz a primeira triagem. Isso já é uma terceirização do atividade fim, que é ilegal, mas está aí. Eu acho que, na verdade, a terceirização, ela sempre existiu. Eu sou terceirizado, sempre fui terceirizado a vida toda. Eu acho que é a única coisa que... Atividades temporárias, ou aquelas que não são atividades fins. Sim, né? São atividades temporárias, mas eu digo, o vínculo empregatício, o meu sempre foi um vínculo empregatício precário. Autônomo, né? Precário. Sim. Sempre foi regido pela consolidação das leis do trabalho, a CLT. Então, eu acho que isso é o único ponto, esse é o único ponto capaz de unir a massa brasileira, a população brasileira nas ruas, se houver uma ameaça ao CLT, as conquistas, que são conquistas de 6, 7 décadas atrás, que vêm ao longo do tempo se consolidando e que hoje são cláusula pétrea na vida das pessoas. As pessoas contam com o fundo de garantia, que já é uma invenção, né, de Castelo Branco, né? De 69, do regime militar, contam com aviso prévio, contam com aquelas coisas todas que são os direitos trabalhistas, o horário de trabalho, o descanso semanal, as férias remuneradas. Nós temos que ver que é o seguinte, nós estamos numa situação aqui no Brasil, em termos trabalhistas, muito à frente de muitos países em volta, inclusive países muito mais avançados, como os Estados Unidos, onde você não tem direito a nada. Previdência péssima, não, né? Você não tem direito a nenhum, direito trabalhista nenhum. Você, para tirar férias, você tem que contratar alguém para ficar no seu lugar e você, não raro, você paga. Mas você, para tirar férias, você tem que juntar dinheiro
para você gastar nas suas férias, e você nunca tira férias de um mês. Você tira uma semana, você tira... É comum tirar, como no Japão. O japonês tirava, agora já não tira mais, porque a situação econômica lá também está feia. Mas o Japão, no auge da economia japonesa, tirava 4 dias de férias para ir ao Havaí. E passava 4 dias de férias, voltava rejuvenescido, corado, porque era um descanso. Os chineses não têm direito a nada. Trabalham incessantemente, aliás, os asiáticos ali, aquela região ali dos tigres, né, da Coreia. A Coreia talvez tenha uma situação um pouco melhor, mas ali em volta você vai ver que as relações trabalhistas ali são para lá de leoninas, são escravagistas realmente, né? Como aqui no Brasil. Com certeza. Nós não temos. Aqui no Brasil nós não temos. Nós temos uma CLT que protege os direitos do trabalho. Eu acho que aí, se houver uma ameaça séria à CLT, não vai ser o caso do petróleo que vai botar a gente na rua. Vai botar os petroleiros, vai botar as pessoas do petróleo é nosso, aquela conversa. Mas a CLT, se for mexer ali, eu acho que aí os sindicatos todos, mesmo a força sindical, vai se mexer, porque aí você vai perder muito, vai perder a essência, uma conquista da nacionalidade brasileira. Não, e também o problema do desemprego, né? Para mim, o flagelo mais terrível é você ter uma ameaça, como está vendo agora, as nossas construtoras. Devido ao Lava Jato, o juiz Moro, que tem vários cursos financiados pelo Departamento de Estado americano, você pode consultar lá, Wikipédia, Sérgio Moro, está lá, os cursos que ele fez de direito criminal patrocinado pelo Estado americano. A Lava Jato fez também um acordo com a justiça americana para cooperar. E se fosse a justiça cubana, poderia? E se fosse a justiça russa, poderia? Eu acho que não. Acho que... E o teto não cai. Até porque eu acho que a justiça cubana ou a justiça russa, elas não são paradigma, não é? Na realidade, elas não são. A justiça americana, como a justiça francesa, ou mesmo a justiça italiana, a justiça suíça, nós estamos vendo agora, são sistemas judiciários que impõem um certo respeito. E eu acho que eu não vejo nada demais do Sérgio Moro ter esses cursos patrocinados ou em convênio com a justiça americana. O problema é se ele resolver adaptar isso para cá. Essa questão, por exemplo, do domínio do fato, que tem levado à prisão pessoas que são apenas suspeitas, isso vem da justiça peruana, do tempo do Alberto Fujimori, que foi presidente do país e que contra quem não havia provas evidentes, mas que a justiça sabia que ele tinha errado e botou ele em uma situação cautelar com essa alegação, criou essa figura do domínio do fato e condicionada à prova. Essa é que é a questão. Aí é que eu acho que o Moro precisa ser cobrado. É preciso você ter a prova de que aquela suspeita realmente procede. Senão, você fica com essa situação de prender pessoas preventivamente sem nenhuma base, a não ser uma delação, uma coisa assim. Outro dia eu vi o Moro falando num encontro de juízes, aí ele falou uma coisa interessante. Ele disse que é preciso incorporar ao sistema brasileiro essa prisão inicial, essa prisão, quando o crime for grave, prende, que é o que o pessoal está dizendo, está prendendo preventivamente, prendendo... Ele disse, não, é preciso prender, porque o crime é muito grave, então prende, que é para a pessoa não fugir, para a pessoa não interferir, para você... Agora, é preciso você ter isso como um instituto, um instrumento limitado, você não pode tornar isso uma regra do jogo para todo mundo, senão o crime não é tão grave, não é? Quer dizer, a gravidade do crime fica diluída na quantidade de pessoas que são vítimas desse instrumento novo. Mas eu acho que a gente está indo, sabe, Soriano? Bem ou mal, eu acho que o Brasil está caminhando. Entre mortos e feridos estão se salvando quase todos, menos as vítimas do genocídio do povo negro. O doutor Barbosa, nas reuniões que nós tínhamos no Modecon, a certa altura ele disse que a incoerência é uma desonestidade.
Então, se nós temos 17 partidos envolvidos na Lava Jato, soa como uma partidarização da justiça só um partido ter seu tesoureiro preso. Ladrão tem que ser preso mesmo. Eu diria até que temos que fazer uma cidade só para aprisionar todos os ladrões e também a gente ter lá um castelo só para recolher os tesouros que eles roubaram, restituir. Mas tem que passar limpo todos. Se o PMDB está ali com um maior número até de deputados do que o PT, o PP, o Partido Solidariedade do nosso amigo da Força Sindical, por que os tesoureiros, que é quem trabalha, não estão presos também? Então soa como se fosse uma partidarização da justiça. É verdade. O delator que fez o acordo da delação premiada tem um dedo seletivo. Ele só aponta para onde a justiça pretende que ele aponte. Essa é que é a realidade. Quer dizer, ao invés de você sair... E essa questão do passar limpo, eu tenho para mim eu gostaria que isso fosse a verdade. Eu me sinto melhor pensando assim, que nós estamos caminhando para esse ponto, que vão prender todo mundo, que vão fazer todo tipo de ação judicial, séria ou não, duvidosa ou não, contra as vítimas que estão apontando agora. Mas isso vai chegar num determinado momento, não há como retroceder. Como eu acho que o volume de provas e evidências acumulado contra o presidente da Câmara, deputado Eduardo Cunha, não tem como ser ignorado pelo Supremo Tribunal Federal. Ele vai ter que dar licença para abrir o processo contra ele. E ele terá de ser afastado da presidência da Câmara por força da Constituição, porque ele está na linha sucessória, é o terceiro da linha sucessória. A presidente da República, o vice-presidente e o presidente da Câmara assume a presidência na vacância dos dois. Quando os dois viajam, na verdade, nem é vacância, os dois vão, um vai ao Paraguai, o outro vai ao Suriname, ele assume. Então é preciso você estabelecer, não há como não chegar a ele. E acho que isso faz parte dessa depuração. Eu acho que a gente vai muito devagar nisso aí. Mas eu me sinto melhor, volto a dizer, pensando e acreditando que nós vamos passar isso a limpo. Isso vai chegar ao ponto que nós esperamos. Porque se o povo assim os exigir, né? E o povo, o trabalhador, tem ódio, tem horror ao ladrão, porque o trabalhador ele é roubado a cada hora de trabalho dele através da mais-valia. Então, é como aquele motorista do táxi que trabalha para o Pascoal. Pascoal é um homem que dizem que tem mais de 1000 táxis, e diz que tem um político aí da Alta que é sócio dele, né? Então, o Pascoal cobra daquele pobre trabalhador R$230 a diária. Ele só vai começar a trabalhar para ele depois de 5 horas de trabalho, já com as costas doendo, já com uma porção de outras fadigas. Então, isso daí é uma coisa que também se passa com o trabalhador. Através da mais-valia é que é gerada a grande fortuna. Fortuna vem de furto. O capital é produzido pelo trabalho do homem da mão calejada, do operador, do operário, né? Então, o capitalismo é um regime cuja essência é roubo, né? É fortuna, vem de furto. É verdade. Por isso não se taxam as fortunas no Brasil, não é? Sim. Porque você vai mexer nesse vespeiro aí, nessa coisa aí. Me permite sugerir ao Ministério Público, vocês querem mesmo fazer um combate à corrupção e acabar com a corrupção? Por que nas 10 medidas não se incluiu uma 11ª, por exemplo, fim do financiamento privado das campanhas políticas? Pois é, isso vai acabar. As grandes fortunas. Isso vai acabar acontecendo também. O financiamento privado, não só o financiamento privado das campanhas, como também esse artifício que a Câmara criou através do Eduardo Cunha, de contribuição para os partidos e não para as campanhas. Esse artifício também vai ser derrubado. Isso não há como você inserir o país, o Brasil, um país com a dimensão do Brasil, num contexto do desenvolvimento econômico, do capitalismo internacional, sem você eliminar determinadas coisas que são muito prejudiciais e perniciosas
para o sistema internacional, não para a gente. A gente convive com isso numa boa. Mas o sistema internacional não aceita. É a mesma coisa de acabar com a escravidão. Quando a Inglaterra resolveu acabar com a escravidão, bem ou mal ela acabou. O Brasil foi o último país a abolir a escravidão, mas aboliu. Então eu acho que quando o capitalismo chega a essa situação, a essa realidade, é preciso você fazer um ajornamento do país, uma atualização do país, e nós vamos ter que fazer como no computador, você vai lá e clica lá em cima no atualizar, né? O Brasil vai ter que passar por isso aí. Aproveitando que eu falei disso aí, eu vou falar também rapidamente aqui do blog do cidadaniaaqui.com. O cidadaniaaqui.com é uma palavra só, cidadania aqui e aqui com K. Cidadania aqui, KI.com. É um blog do WordPress que está no ar já, você pode assistir lá várias entrevistas e ler textos também, que são reflexões feitas não só por mim, mas por pessoas que são convidadas, são colaboradoras do blog. Além disso, também tem a página que você conhece do Facebook, que é o Livre. Né, que você Como é que acessa? Pois é, você acessa facebook.com/tema 1 algarismo, tema 1 livre, porque tem vários temas livres, né? Tem tema livre revista, tem tema livre tudo. Então o tema livre, que tem um microfone como símbolo, como foto do perfil, é o tema 1 livre. E você pode acessar lá também, para você, ali é mais aberto, aí todo mundo você pode colaborar, você pode mandar todo. Não que você não possa mandar também para Cidadania Aqui, mas só Cidadania Aqui é mais devagar, porque é um blog, depende mais. O Facebook ele é mais democrático, né? Você posta e você é amigo vai para a tua página inicial, para o teu timeline. O Golo, é uma alegria também muito grande, eu diria que nós estamos extremamente gratos por você estar enriquecendo o nosso programa, que se chama Educação e Cultura. Mas é meu dever, enquanto sindicalista, de reconhecer dois trabalhadores que ali estão da nossa equipe, da nossa parte técnica, que é o Merria, um dos fundadores da TV Comunitária do Rio de Janeiro, e do nosso também operador, o Júlio. Ele é que põe a gente no ar, está ali também nos ajudando. Merria que é um guerrilheiro da comunicação, né? É verdade. Porque no Brasil o sujeito que não está na Globo é guerrilheiro, né? Tem que lutar contra, principalmente nessa área aí. Sem dúvida. Mas sobre a democratização dos meios de comunicação, que a gente tem até um fórum, que é um dos que estão à frente, é o nosso amigo comum, tem o Raymond lá e tem também o nosso, que é também da Rádio MEC. Sim, o Cadu. Também termina em Mon, nosso amigo comum. O Guilhom? Guilhom. Sim, claro. Claro. Orlando Guilhom. Orlando Guilhom. Sim. Então, eu sou... Foi quem me levou para a Rádio Nacional, foi o Guilhom. Para a Rádio Nacional, ele foi diretor da Rádio Nacional também. Ele foi, exatamente. Ele era o que eu mais admiro, gerente lá. O que eu mais admiro no Guilhom, além da cultura extraordinária, invejável, é que ele é um militante. Eu vejo Guilhom carregando faixa, estendendo, panfletando, eu vejo o Guilhom fazendo intervenções no corpo a corpo. Então, de militantes como esses é que faz a gente acreditar que nem tudo está perdido, pelo contrário. Ao contrário, que a roda está rodando para frente, não tem como voltar. Isso aí, um abraço para o Guilhom. O Guilhom merece aqui aproveitar o embalo para mandar um abraço para ele. E são militantes assim que fazem a roda da história girar. Exatamente. Porque também, você sabe que existe uma corrente, acho até filosófica essa corrente, que diz que se a gente não fizer nada, Soriano, se nós não fizermos nada, ficarmos absolutamente parados, estáticos, a roda, ela gira para frente, ela vai girar mais devagar, mas ela gira para frente. Não tem como voltar, como o tempo não volta. Então, sempre a coisa vai andar para frente. E esse é um princípio também que se aplica, que toda mudança é uma mudança para melhor. Mesmo que toda crise é uma crise que traz uma realidade nova, e essa realidade nova possibilita novos horizontes, em resumo, novas conquistas, essas coisas todas. Então, eu acho que se a gente não fizer nada, que não é o nosso caso, a roda vai para frente. A gente fazendo, aí a gente só acelera esse ritmo
Mas sobre democratização dos meios de comunicação. Isso que você falou me remete a um estudo da dialética, que é a dialética das mutações, né? Exatamente. O velho sempre cederá ao novo, Exatamente, também depois cederá outro dialético, novo. é dialético. As contradições, né? Tem a Exatamente, principal, secundárias. Mas então eu não sou de jeito nenhum defensor de Dilma, ou deixando de ser. Já fui mais militante até do PT, mas desde o leilão de Libra eu estou meio afastado. Mas eu tenho, por questão de honestidade pessoal e de estarmos aqui na luta pela democratização dos meios de comunicação, de reconhecer um ato que você citou aí, da verba que não vai estar indo mais para a editora Abril, mas a Dilma assinou um gesto corajoso no final de 2012, criando em todos os 5.590 municípios brasileiros 2 TVs comunitárias populares, como essa que nós temos aqui, que poderá ser retransmitida também de forma que a gente chama digital ou aberta. É o canal digital, né? Isso. E que aqui rádios comunitárias também. Exatamente, que aqui vai ser... Na verdade, as rádios comunitárias já existem. O problema é que você tem uma burocracia tão brava, tão séria, que você, Dentel, Ministério das Comunicações, essa coisa cartorial brasileira. Você falou ainda há pouco dos taxistas, e eu queria lembrar até esse episódio do Uber. Temos meio minuto. Do Uber. Temos meio minuto? Então estamos terminando. Vamos fazer a despedida. Então o Uber fica para o próximo programa. Mas você vê os motoristas de táxi combatendo o Uber e ao mesmo tempo eles têm que pagar R$230 de diária e devolver com o tanque cheio, que é uma incoerência, mas ele é um escravo do sistema, né? É uma escravidão. E é isso aí. Então, olha, nós tivemos aqui o nosso companheiro José Augusto Gold. Não, eu sou Luiz ainda. Luiz Augusto Golo, com 2 L's. E fizemos um gol hoje aqui no nosso... O problema do Fernando Soriano é que ele sempre troca o nome das pessoas. Pois é, Francisco Soriano devolveu. Gostei. Então, um grande abraço e volte sempre. Vamos um grande abraço, muito obrigado. Voltarei sempre que chamado aqui. A casa muito obrigado. É sua e é do povo carioca. TV comunitária, cada vez mais comunitária. Legal, um abraço.